adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Priscila, eu sou engenheira florestal, faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Na videoaula de hoje nós vamos estar abordando temas como o calendário agrícola do cacau, abordando então a época adequada de estar realizando cada ação, desde o plantio, poda, época correta de adubação, entre outros. Então, nessa videoaula nós vamos estar falando algumas informações sobre o manejo da cultura do cacau, complementando com a época adequada de realização de cada ação dentro da lavoura, como, por exemplo, a época certa da poda, da colheita, da adubação, como que a gente pode estar fazendo para aproveitar melhor o nosso tempo e a nossa mão de obra aí na cultura do cacau. Vamos falar um pouquinho também, sobre a importância na qualidade do cacau e na qualidade da amêndoa para podermos reforçar, e valorizar o nosso produto diante do mercado. Então, sabendo que o cacau, uma cultura que exige diversos manejos entre poda, correção de acidez, colheita, e cada uma delas exige uma época correta, a época correta de fazer análise de solo. Então nós vamos estar começando a nossa aula de hoje falando sobre o calendário agrícola do cacau. Então, continuando, agora nós vamos falar da importância do agricultor seguir o calendário agrícola da cultura, recomendando assim a época certa de estar fazendo a adubação, a poda, a colheita, pois assim o agricultor evita de estar, por exemplo, perdendo flores com podas, no momento inadequado, perdendo adubo, fazendo adubação na época inadequada, pois a gente sabe que se aduba no momento que a planta não está com uma taxa metabólica acelerada, ele vai estar adubando, mas a planta não consegue absorver aquele adubo. Então, nós vamos abordar essas questões, utilizando assim o calendário agrícola, o agricultor vai estar otimizando aí a mão de obra dele e fazendo com que os tratos culturais do cacau sejam melhores aproveitados. O calendário agrícola do cacau consiste naquelas informações descritas em qual é a melhor época do ano para estar fazendo cada um dos manejos na nossa. Então, aí nós temos uma tabela com algumas sugestões de épocas para a gente estar realizando cada ação dentro do nosso plantio de cacau. Lembrando que não há uma regra, são apenas sugestões baseadas naquilo que são as características da planta, tais como a época de floração, a época em que está colocando folhas novas, a época de principal colheita e também algumas variações climáticas, conforme a época de chuva, de maior índice de chuva durante o ano, essas coisas. Então, iniciando aí pela época de poda. A época de poda recomendada para a cultura do cacau é mais indicado que seja feita na época de janeiro e fevereiro, que é quando o metabolismo da planta está com condições mais adequadas aí para a cicatrização, vai melhorar aí o desenvolvimento, evitar com que a infestação de doenças, a gente sabe que existe a poda fitossanitária, a poda de condução. Então, o agricultor está aproveitando dessa época mais adequada para realizar a poda. Sobre a adubação dos cultivos de cacau, é recomendado que ela seja feita em 2 aplicações para melhor absorção e aproveitamento daquele adubo. Lembrando que a adubação ela deve ser feita conforme a análise de solo e o agricultor ele vai optar pelo melhor adubo que se adeque ou se adapte ali na sua terra. Independente de ser aí o adubo químico ou o adubo orgânico, para melhorar essa absorção, ele pode estar parcelando aí 2 vezes no ano
E o agricultor, no caso, vai estar dividindo aquela dose necessária, né, de adubo ao meio para parcelar essa aplicação. Então ele vai estar escolhendo entre os meses de fevereiro, março e abril, e a segunda parcela entre os meses de agosto, setembro e outubro, porque assim ele vai estar otimizando a utilização do adubo, fazendo com que ele coloque o adubo exatamente na época que a planta está precisando mais daquele nutriente, né? Está com maior necessidade. Em relação à análise de solo, está marcando aí para a gente fazer entre esses períodos, né? E também lembrar de não fazer a análise de solo posterior à adubação, esperar aí uns 6 meses ou até mesmo no outro ano para estar refazendo essa coleta da análise de solo, para a gente não estar fazendo uma coleta induzida e a gente fazer um exame do solo que não seja coerente com aquela realidade. Então fazer sempre a análise de solo antes de adubar ou esperar um tempo aí de 6 meses a 1 ano depois da adubação. Lembrando de seguir sempre as normas técnicas em relação à coleta, para ter uma amostra válida e que de fato o adubo seja aquele recomendado para a cultura. Em relação à calagem, que é a correção da acidez do solo, existe também uma época recomendada para que ela seja feita. Aí nas épocas entre maio, junho e julho. A gente tem que saber também, né, que existe um tempo aí de reação do calcário no solo, que ele vai demorar aí cerca de 90 dias para reagir, então para começar a ter uma ação do nosso solo. E a gente não pode esquecer que é muito importante a realização da calagem antes da adubação, porque sem a realização da calagem a gente está aí prejudicando a absorção dos nossos nutrientes pela planta. Em relação à colheita, nós sabemos que existem mais de uma época de colheita, mas tem a época de colheita principal da cultura, que varia aí conforme a região entre os meses de junho até os meses de dezembro, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E é importante também, além de respeitar a época de colheita, né, o tempo de colheita, a maturação do fruto, para então garantir a qualidade da amêndoa. Então, a época que a gente vai ter maior número de colheita é essa. A gente terá outras, mas é importante a gente respeitar essa questão da maturação, porque a gente sabe que colher um fruto fora de época, ou colher um fruto verde, ou até mesmo deixar de colher o fruto é prejudicial para a nossa cultura, porque quando a gente deixa um fruto no pé, ele pode estar ali se tornando um inóculo de doenças. Por último aí nós temos a época, né, de pulverização. Essa época de pulverização não quer dizer que a gente está aí recomendando a utilização de agrotóxicos ou substâncias químicas. É apenas a época mais recomendada para a gente controlar as principais doenças do cacau, seja aí de maneira orgânica ou maneira química, conforme a escolha do agricultor. Então ele pode estar utilizando aí caldas naturais, a calda bordaleza. Então ele pode estar utilizando aí a pulverização até mesmo de a adubação foliar. Então as épocas sugeridas para a cultura do cacau é entre os meses de fevereiro, março, abril, e uma segunda pulverização nas épocas de setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós vamos estar falando um pouquinho mais, né, sobre as principais doenças que acometem a cultura e também outras sugestões de estar otimizando a utilização de cada uma dessas ações: poda, adubação, análise do solo, calagem, colheita e pulverização. Então, como exemplo, nós podemos ver aí a análise de solo com um laudo de interpretação de análise de solo para a cultura de cacau já implantado. Então, com as lacunas de vermelho, a gente vai ver o resultado da análise de solo, e a lacuna verde, a gente pode ver a necessidade nutricional exigida pela cultura. Então, através dessas informações, a gente vai estar fazendo aí a quantificação da necessidade que aquela terra precisa de adubo.
para nutrir então a nossa planta aí na lavoura de cacau. A gente pode ver que o pH indicado para a cultura do cacau é em torno de 5,5. Nesse exemplo que a gente está vendo, ele se encontra com o número 5, então a correção vai ser aí de meio. O nível de cálcio, magnésio, alumínio, o nível de matéria orgânica, fósforo, potássio e fósforo que a gente tem aí, estão todos identificados, e é através dessa análise que a gente vai estar quantificando aí a necessidade da adubação e também da correção da acidez, que significa o quê? A gente deixar aquele nutriente disponível para a planta. E quando um solo está muito ácido, a gente sabe que aquele nutriente fica prejudicado, né? A planta não consegue absorver. Então aí o pH vai indicar para a gente essa acidez do nosso solo. Nesse segundo exemplo, a gente pode observar que algumas quantidades, né, da análise de solo deram um pouco menor. Então, por exemplo, aí, o cálcio, que no outro estava 1,6, aí está 0,5. O magnésio, 0,3. E o alumínio está bem mais alto. Então, isso indica que nesse segundo exemplo, a gente vai precisar de uma maior correção da acidez e um aporte maior de nutrientes, porque o solo, nesse caso, está com menor quantidade de nutrientes. Para chegar àquele nível desejado pela cultura do cacau, a gente vai precisar colocar uma maior quantidade de adubo. Falando aí sobre o custo-benefício da análise de solo, como o agricultor está utilizando esse recurso para uma melhoria na tomada de decisão na hora da adubação, fazendo assim que seja uma decisão mais rentável. Então agora nós vamos falar sobre a importância da análise de solo para o custo de manejo e adubação. Vamos usar como exemplo um cacau no Vale do Jequitinhonha, que o agricultor, no primeiro momento, fez uma adubação adequada, utilizando um formulado com as quantidades exigidas pela cultura. E num segundo exemplo, um agricultor que não fez a análise de solo e colocou uma adubação sem essas recomendações técnicas. Como que isso influencia no custo e na produção dele. No primeiro cenário, a gente pode notar que ele utilizou aí a análise de solo e uma adubação correta com mistura. Então, como insumos, ele precisou de calcário, ureia, super simples, cloreto de potássio, e adicionamos também aí a mão de obra que ele gastou para estar aplicando essa adubação. E a gente tem um total de um custo aí de R$ 875 para a adubação. Isso foi através de uma adubação feita com mistura. O que significa isso? O agricultor, ele vai comprar separadamente cada um dos materiais, né? Seja a ureia, seja o super simples, seja o cloreto de potássio, pagando um valor diferente por cada um daqueles produtos, e vai ele mesmo, né, fazer aí a sua mistura e aplicar a quantidade recomendada. No segundo exemplo, a gente pode observar aí um agricultor que gastou R$ 815 para adubar com um formulado B. O que significa isso? Ele foi lá na casa agrícola, comprou 7 sacos de adubo de uma fórmula já existente no mercado. E aí ele gastou mais 3 dias de mão de obra, e com esse valor ele não supriu as necessidades nutricionais da planta. O que significa isso? Não foi condizente com aquela recomendação. Então, mesmo ele gastando esse valor, a planta dele vai assimilar menos nutrientes, ou seja, ela vai se nutrir menos. Então, ele está gastando um dinheiro que não vai ter o mesmo retorno quando ele faz com uma adubação adequada. Sem contar que, quando o agricultor ele aduba sem fazer antes a correção da acidez, ele está desperdiçando aquele adubo que ele colocou no solo dele. De uma segunda maneira, que é o quê? Deixando aquele adubo indisponível para as plantas. Porque quem muitas vezes faz com que o solo fique em condições de pH, né, que a gente fala com acidez adequada, para que a planta possa absorver o nutriente,
é o calcário. Então, antes de fazer essa escolha, né, antes de fazer essa adubação, é necessário que ele utilize a correção da acidez. Então, o agricultor, quando ele realiza a adubação sem correção de acidez, ele está gastando ali, aumentando o custo da sua produção, sem que o resultado seja obtido com eficácia. Então, uma segunda sugestão é o agricultor realizar primeiramente a correção da acidez, que seria esse custo inicial de R$ 400. É melhor ele primeiro corrigir a acidez do solo e posterior fazer a adubação do que gastar inicialmente os R$ 815 para uma adubação inadequada que vai ter uma eficácia muito menor. Então, o indicado nesse caso é começar sempre pela correção da acidez. No caso dessa recomendação do exemplo, seriam necessários 40 sacos de calcário, num valor estimado aí de R$ 10, que estaria totalizando aí R$ 40 nessa correção inicial da acidez. Agora que já falamos um pouquinho, né, sobre a recomendação da adubação, a importância de uma análise de solo para uma decisão correta no custo, no manejo da nossa lavoura, vamos falar também da importância da clonagem, né, a roça de cacau clonada, e o manejo de poda, principalmente para o controle fitossanitário. O que significa isso? A manutenção da saúde das nossas plantas. Então, fatores como a entrada de luz, né, a luminosidade que a gente vai ter dentro da lavoura, a aeração entre as plantas, a quantidade de ar que está entrando pelos galhos, a distância entre as plantas, o material genético utilizado, né, aí através da substituição por materiais, né, mais melhorados, né, com genética desenvolvidas, mais resistentes a doenças, mais resistentes à seca, cacau o mais indicado adequadamente para as condições climáticas aí do local do plantio. Então, todas essas características são levadas em consideração no momento da tomada de decisão e um manejo adequado na nossa lavoura, pensando sempre na otimização do nosso plantio, com perspectivas de melhoria na nossa produção, melhoria do solo e, consequentemente, também a melhoria do nosso produto para acessar melhores cadeias de comercialização. A gente sabe que através de uma amêndoa de qualidade é possível que o agricultor acesse mercados diferenciados, principalmente nessa questão do cacau. O sucesso na produtividade da lavoura de cacau está associado a todas essas técnicas utilizadas dentro do manejo. Então, o controle, principalmente das doenças, pragas da lavoura, pode ser realizado através de uma boa nutrição da planta e um controle integrado daquilo que está acontecendo na nossa lavoura. Então, por exemplo, o descarte adequado das cascas, né, não deixar aí os casqueiros embaixo dos subsbosques da lavoura, é uma forma da gente conter aí diversas doenças fitossanitárias e conter a disseminação de novos inóculos, principalmente das doenças fúngicas que atacam as culturas. Esses descartes inadequados de cascas também funcionam como um vetor, como um veículo de disseminação de pragas, né? Muitas vezes os insetos, eles usam ali aquele ambiente propício para multiplicar aí, né, e se reproduzir, e aí difundir facilmente pela lavoura. Outra questão também são os restos, né, das podas fitossanitárias que precisam ser removidos da nossa lavoura, para que a gente não tenha uma recontaminação. Então, por exemplo, após uma poda fitossanitária para controle da vassoura de bruxa, é importante que aqueles galhos, né, encarquilhados e contaminados sejam retirados do subbosque da nossa lavoura e sejam levados para queima ou enterrados em outro local. É importante que o agricultor leve em consideração todas essas técnicas para um sucesso do manejo da nossa lavoura.
Uma sugestão que tem sido sucesso para o controle de algumas doenças na lavoura do cacau é a compostagem dos caqueiros. A utilização da compostagem, além de fazer o retorno da ciclagem dos nutrientes, né, para a própria lavoura, que o agricultor pode estar utilizando aí no final da compostagem, o composto, como também o biofertilizante, para readubar a sua lavoura, ele serve como um controle sanitário, porque ele evita aí que inóculos e doenças sejam dispersos novamente na lavoura. Então, é indicado para que o agricultor se atente a essas medidas fitossanitárias, assim como também uma boa nutrição da planta. Então, uma planta sadia, ela se protege desse ataque de pragas e doenças. Então, agora nós vamos estar exemplificando algumas doenças que são comuns da lavoura do cacau, assim como algumas pragas, para que o agricultor esclareça de informações e evite estar utilizando agrotóxicos de uma maneira desnecessária. A gente precisa entender que cada veneno tem uma utilização, uma função. Não adianta ele ser utilizado com uma função pela qual ele não foi fabricado. Se ele, além de aumentar o custo do agricultor, ele não vai ter efeito sobre a nossa lavoura. Para a organização do plantio e controle das técnicas que o agricultor está utilizando dentro do plantio dele, é indicado que ele separe em quadras o plantio, para ele saber exatamente qual foi a época de plantio de cada uma das glebas, né? São chamadas aí as quadras do cacau, e que ele demarque com números e nome aquele local, para que facilite também ele saber o resultado da produção. Então, por exemplo, ele vai estar anotando ali qual tipo de pulverização ele fez na área, qual tipo de ataque que teve, qual foi a necessidade de recomendação para adubação, como também a produtividade, porque aí ele pode comparar se aquela adubação ou se aquela pulverização teve um resultado melhor ou pior referente à produção daquele espaço. Então é importante que o agricultor ele entenda a profissão com uma necessidade de organização, para que aquilo sempre crie uma melhoria e ele possa aí melhorar a produtividade dele. Sabendo então da importância da gestão para uma decisão adequada e da análise de solo para uma adubação que seja adequada e que o agricultor tenha aí maior vantagem, né, maior lucro, evite aí um desperdício e aumento desnecessário no custo da lavoura dele, nós vamos citar alguns exemplos de doenças e pragas que acometem a cultura no sentido de informar o agricultor. Nós vamos estar abordando algumas técnicas que o agricultor pode estar tomando para mitigar a incidência de doenças dentro do plantio dele. Alguns controles e manejos que ele pode fazer para evitar essa incidência de doenças e principalmente, né, a reinfestação daquela doença dentro do plantio. Então vamos começar falando de alguns tipos de doenças do cacau e vamos estar mostrando também algumas fotos dos frutos em ataque, sobre ataque dessas doenças. Então vamos começar aí com a Cipellis perniciosa, que é uma espécie de fungo, que é conhecido também como vassoura de bruxa, que é muito comum nos plantios de cacau, é uma doença muito difundida e é importante que o agricultor entenda que para contornar essa doença não existe veneno, né? Não tem agrotóxico que vá matar esse fungo. Ela é uma doença que necessita de um controle de manejo, né, através da poda e da utilização de material genético resistente. O que significa isso? Significa que tem algumas espécies de cacau, que são aí os conhecidos por serem resistentes à vassoura de bruxa. Então o agricultor pode estar substituindo o seu plantio contaminado com clones dessas espécies ou através de novas mudas com esse material genético. A gente pode citar aí o exemplo do TCN, TCN22, 1319 e muitos outros que a gente pode encontrar que são recomendados para a substituição aí de plantios que são contaminados pela vassoura de bruxa.
Uma segunda doença que acomete muito a cultura do cacau é um tipo de bactéria chamada Ceratocystis fimbiata, que é conhecido também como a doença mal do facão. Ela é uma doença que prolifera muitas vezes através do agricultor sendo um veículo de disseminação dela, porque ele vai fazer a poda ou a colheita em uma planta contaminada. Após fazer o corte ali, ele pode contaminar o facão com aquelas bactérias e através do facão ele pega aquela doença e leva para uma nova planta. Aí a gente pode ver a foto, né, da doença já contaminando uma planta de cacau com essas características, né, de ter essa gomose, uma seiva saindo, né. É uma doença que acomete essa seca da planta, né, em estágio avançado. A gente pode observar aí na foto de baixo um pé já completamente acamado por essa doença, então já todo seco. Então é importante como que o agricultor pode contornar essa doença? Através da asepsia e limpeza da ferramenta. Então, se o agricultor vai trabalhar com uma planta que ele sabe que tem a possibilidade de estar contaminada, ou que ele já sabe que está contaminado por características que ele está vendo, então é importante que ele faça a asepsia do facão. Ele pode fazer isso com uma água clorada, e misturando água sanitária com água, utilizando essa substância com cloro para desinfetar o facão e evitar aí que essa doença transmita de uma planta para outra. Então, outra doença aí que acomete muitos plantios de cacau é a podridão parda. É uma doença também que tem um inóculo, na maioria das vezes, a gente fala aí que a replicação dela se dá através do fruto. Está aí a grande importância do agricultor não deixar esse fruto doente dentro dos plantios. Porque se ele deixa esse fruto, né, ele não colhe ou deixa essa casca do cacau num casqueiro aí debaixo do subbosque, debaixo da nossa lavoura, ele faz com que aquela doença se multiplique dentro da lavoura. Então a melhor forma aí dele controlar é estar retirando esse inóculo da doença. Tira esse cacau doente e pode estar queimando ou levando para compostagem, levando para um processo que aquela doença passe a não perpetuar dentro do plantio. Então, aí algumas outras fotos da podridão parda que a gente pode ver, né, quando ela ataca o tronco, essa resinose que sai, como também as manchas, né, no próprio fruto do cacau quando já está infestado da doença. Aí a gente pode ver outras fotos, né, da fitófora, essa bactéria que ataca o cacau, que causa essa mancha preta do cacau, né? Então, lembrando que uma boa nutrição é sempre uma forma melhor da gente controlar essas doenças. Aí a glomera cingulata, né, que é conhecida também como antracnose, que causa mesmo uma mancha preta, a gente pode observar aí ela já no fruto maduro, e também traz consequências para a amêndoa do fruto, que não desenvolve tão bem. Algumas doenças acometem o cacau, mas que não comprometem diretamente a amêndoa. Às vezes a amêndoa fica comprometida na qualidade, né? Não vai ter aquela quantidade de açúcar para ser vendido como um cacau de qualidade, mas que passa no comércio, né, como a gente fala, como um cacau comum. Então essa doença não vai prejudicar tão gravemente a comercialização do cacau. E existem outras doenças que prejudicam num grau maior, prejudicando o desenvolvimento da semente e assim impedindo com que o agricultor possa comercializar aquela amêndoa. Então, concluindo algumas principais doenças do cacau, entendido, né, que a gente pode fazer o controle de diversas formas, que não somente utilizando agrotóxico, vamos falar também das principais pragas que atacam a cultura do cacau. Iniciando aí pela vaquinha do cacau, a cochonilha branca, que são dois conhecidos por atacarem aí as culturas do cacau. A gente pode estar fazendo o controle através de caudas naturais. O agricultor que tiver também aí a necessidade por um ataque muito invasivo e que esteja causando aí um dano econômico maior,
ele vai estar fazendo a intervenção também com a pulverização ou utilização de algum agrotóxico. Lembrando da importância de um manejo integrado para uma decisão adequada, evitando aí que o agricultor utilize agrotóxico de uma maneira desnecessária, aumentando o custo da sua produção e prejudicando assim o meio ambiente. Então, outras pragas que acometem a cultura do cacau, que a gente está observando aí é a lagarta médio-palmo, aquela conhecida por ficar andando aí sobre a superfície do fruto, e a tríplice do caucaueiro, que é essa pequenininha aí, nesse formato parece mais uma lavinha e tem essa consequência aí da folha. A gente pode ver que ela ataca as internervuras da nossa folha e aí perde principalmente como área foliar. A gente sabe que o cacau é uma planta que depende diretamente da sua área foliar para o número de frutos, então quanto mais folhas jovens o cacau botar, quanto mais tiver sadia as folhas, melhor vai ser a produtividade. Então sempre está atentando aí aos cuidados, né, do número de folhas que a nossa planta está perdendo. Então aí a gente tem o exemplo de mais duas doenças que acabam aí, pragas que acometem a cultura. O exemplo aí de mais duas pragas que a gente consegue observar é o pulgão, que é um responsável aí principalmente por prejudicar um fotossintease da folha. Então muitas vezes é utilizado aí inseticidas de forma desnecessária. Então é importante o agricultor estar aí atento à quantidade, né, da infestação de determinado inseto ou determinada praga ou animal para tomar uma decisão correta, saber se aquele nível ali de infestação chega a ser um dano econômico para a utilização e intervenção aí de agroquímicos, como também a gente sabe que existem caudas naturais que repelem muito bem o pulgão, assim como também a utilização de insetos aí que são controladores naturais. Então, por exemplo, aí quando a gente faz a utilização de práticas ecológicas, a transição, né, de plantios convencionais, a gente sabe que o controle dos pulgões é feito diretamente pelas joaninhas. Então, o aumento da população de joaninhas no plantio controla essa infestação de pulgões. A lagarta enrola-folha é outra praga que acomete aí as culturas do cacau. Ela tem essa característica aí, né, de pilosidade marrom, meio bege, meio marrom, e ela pode ser vista aí nos plantios infestados. As lagartas podem ser controladas através de iscas, através de pulverizações e através também do controle ecológico, né, em recomendações, né, de um plantio equilibrado, para evitar então o desequilíbrio dessas pragas. Outra praga que acomete aí os plantios de cacau são as brocas. Então a gente tem o exemplo da Ceisteratoma breve, né, que é uma broca muito comum aí dentro dos plantios. Ela, nessa figura 1, a gente pode ver a larva acometendo aí os canais de seiva da planta. É um local onde ela permanece durante um ciclo de vida até que passa para sua fase adulta, quando a gente pode ver aí na última foto, que é uma broca preta, né, que ela é responsável aí por serrilhar e prejudicar principalmente, né, a condução da seiva, que é como se fosse aí o sangue das plantas. Então, prejudicando aí a seiva, ela vai prejudicar diretamente aí a saúde da planta, acometendo a nossa produtividade gravemente. Outros e alguns tipos de broca também têm sua fase reprodutiva no solo. Então, lembrando que a gente fazer o nosso equilíbrio aí do nosso solo, a gente evita o surgimento e a infestação dessas pragas. A gente pode estar fazendo aí também a utilização de iscas para capturar esses animais, como também a pulverização ou a utilização de técnicas mais agressivas, como a utilização de agrotóxicos nos troncos em aplicação local de forma adequada para controlar
a infestação de brocas em casos, né, que estão aí superior ao nível de dano econômico. Uma doença, né, que acomete muito aí os plantios de cacau é o conhecido monalono, que é esse besourinho, né, na fase larval, e aí o besourinho tem esse formato um pouco mais dourado com essas listrinhas. E é conhecido também pela responsabilidade da seca, né, dos plantios de cacau, uma doença que tem problemas aí com a infestação. Muitas vezes o desequilíbrio da infestação se dá de uma maneira rápida e o controle é feito principalmente pela utilização de espécies que são mais resistentes, um manejo adequado para evitar então um desequilíbrio dessa praga dentro do plantio. Então aí mais alguns exemplos de outras pragas que atacam o cacau, que são a Helopestis scudene, que é esse tipo aí parecendo uma mosca mais avermelhada. Tem a Empoaspa fabácea, que é uma espécie, né, de inseto voador aí que ataca principalmente as folhas, né? Erlária bilpage, que é essa larvinha que acomete aí principalmente, né, o broto da cultura do cacau. Foram outras pragas que a gente pode estar observando aí e controlando essas situações de desequilíbrio dentro dos nossos plantios. Aí mais outra praga que a gente encontra comumente aí nos plantios de cacau é a traça, e ela também tem uma principal responsável por aí os problemas da seiva, também como o ataque nas folhas das plantas. Então a gente pode estar controlando através de caudas naturais e também a pulverização de inseticidas. Por último, vamos falar, né, sobre alguns tipos de formigas que costumam atacar o plantio de cacau, que às vezes também acomete aí um prejuízo econômico ao agricultor. Temos aí a formiga de enxerto, né, conhecida como formiga de enxerto, que normalmente acontece aí quando o agricultor vai fazer um enxerto, uma clonagem. Ela é mais cabeçuda, né, essa formiga marronzinha. Todas elas a gente pode estar utilizando aí o controle através de formicida, barreira física, utilização de plantas que são atratores naturais para evitar aí as formigas estarem atacando o nosso plantio. A gente tem a formiga pitichica, que também tem um ataque responsável principalmente das raízes dos troncos, e ela é responsável por essa prejudica, no caso, o plantio. E por último aí temos também as formigas cortadeiras, que também prejudicam aí através da corte das folhas, né, diminuindo a área foliar, e sabemos que a área foliar do cacau está diretamente ligada à sua produtividade. Então as formigas aí podem ser controladas através de formicidas e técnicas também de isca, como também técnicas de barreira física e plantas naturais. Então fechamos por hoje essa parte de características, doenças e recomendações em relação ao calendário, época correta de cada ação dentro do plantio de cacau. Essa foi uma videoaula complementar à nossa primeira videoaula sobre as práticas e manejo da cultura do cacau. Então, essas foram as nossas dicas técnicas. Espero que vocês tenham compreendido a importância da realização na época correta, da forma correta, para principalmente, né, a gente não estar desperdiçando o nosso adubo, não estar desperdiçando a nossa mão de obra, tá fazendo aí com que a gente otimize a nossa produção e o nosso trabalho. E até a próxima.